Olá pessoal, hoje vamos ver a volta da cloroquina e do isolamento vertical. No meu vídeo anterior, eu estava convencido de que o presidente tinha abandonado sua solução mágica, que faria todos saírem de casa e voltarem marchando ao trabalho. Mas o doido teve uma recaída em sua esquizofrenia nessa semana e voltou a insistir na cloroquina. E voltou a pressionar publicamente o novato ministro Taish. Disse que o ministro tinha que estar alinhado com o presidente sobre o isolamento vertical, só ficarem em casa as pessoas dos grupos de risco, e recomendar o uso de cloroquina desde o início dos sintomas. Não sou médico, disse ele, mas tem médicos recomendando também. O cara voltou a pressionar por suas bandeiras genocidas, ao invés de se preocupar com as reclamações da falta de EPIs para os profissionais da saúde no fronte dos hospitais, falta de testes, falta de respiradores, situação que se agrava por todo o país, enquanto ele fica fazendo passeio de jet ski no Lago de Brasília. Faz isso quando várias cidades estão adotando o chamado lockdown, paralisando tudo e decretando até toque de recolher no auge da aflição para conter o ritmo dos novos infectados nas emergências superlotadas dos hospitais, com as pessoas morrendo sem conseguir o devido atendimento pelo colapso do sistema hospitalar. Quando várias cidades e estados já estão financeiramente quebradas pela redução da arrecadação na crise, o cara anuncia mais arroz salarial e está preocupado com a panaceia da cloroquina. Que adjetivo usar para um sujeito desse? Não deu outra. O ministro da Saúde se demitiu com menos de um mês do cargo. Realmente, no Brasil, desgraça pouca é besteira. Tem que vir acompanhada de emoções de efeitos especiais criados pelos protagonistas do horror show. Em pronunciamento de 2 minutos, o breve ministro da Saúde disse mais uma de suas obviedades. A vida é feita de escolhas, e eu escolhi sair. Deixe um plano pronto de combate à pandemia. A saída do segundo ministro da Saúde, em menos de um mês, recebeu destaque na imprensa internacional como uma crise pública. Até a Organização Mundial se manifestou sobre essa crise ideológica do Brasil através do seu diretor executivo, que aconselhou: é preciso haver coerência e coesão da sociedade e do governo. As comunidades precisam ouvir uma mensagem consistente das lideranças em todos os níveis. E isso é tudo que nós não temos aqui. Temos, novamente, o caos provocado da saúde pública, que deveria estar unida em todos os níveis na nação no enfrentamento da pandemia do coronavírus. O pior é que assumiu provisoriamente o comando da saúde mais um general, que não é médico, nesse momento em que o Brasil teve um recorde de 11 mil novos casos em 24 horas, totalizando 220 mil infectados e 15 mil mortes confirmadas, quando nada indica que estejamos no pico da curva. O que o mentecato quer de imediato é que o general-chefe interino do Ministério da Saúde assine um novo protocolo da pasta que libere a cloroquina e recomende o isolamento vertical no país. Protocolo que o Taishi se negou a assinar e escolheu sair do cargo. Na verdade, assim como o Moro, Taishi foi saído. No Jornal Nacional, assistimos uma verdadeira junta militar de 3 generais fazendo malabarismo com os números de infectados e mortes pelo Covid-19, para defender as maluquices do presidente. Os generais fizeram comparações estapafúrdias com estatísticas de outros países que estão noutra fase da curva do Covid-19 e que não têm o nível de subnotificação do Brasil por falta de testes. Sequer consideraram que os 15 mil mortos devem ser de fato 30 mil e o número de 220 mil infectados deve ser, na realidade, 10 vezes mais, isto é, 2 milhões de infectados.
Olha o nível de demência desses generais de pijama fazendo bico de sanitarista. Querem convencer o país e o mundo que o número de mortes da atual pandemia está dentro da normalidade. E não há motivo para esse alarde todo. Ou seja, retornaram com a besteira de que se trata de histeria da mídia mundial. Só faltou dizer que é uma conspiração comunista. Haja paciência. Tem um vídeo na internet que quantifica a lógica do isolamento vertical bolsonarista, que diz que 70% da população vai ter que se infectar de qualquer forma, que só resta isolar os grupos de risco e deixar rolar a pandemia e cuidar da economia. Só que 70% de 210 milhões de brasileiros significa 147 milhões de infectados, que pela média mundial de letalidade de 1%, significa aceitar normalmente, com o comércio e a indústria funcionando, a morte de 1,5 milhão de brasileiros. A maioria seriam mortos mais pela falta de atendimento nos hospitais colapsados do que propriamente pelo Covid-19. Ou seja, morreriam devido a uma política genocida governamental militarizada que até agora não entendeu a importância de se achatar a curva das contaminações para poder atender os feridos nessa guerra com isolamento social controlado conforme o perfil de cada localidade. Querem banalizar o desespero, multiplicando por milhares as cenas de famílias implorando que seus entes queridos, pais e mães e filhos, não fiquem agonizando em cadeiras e macas nas salas e corredores dos hospitais, até morrerem à míngua sem receberem os devidos socorros. Não adianta desenhar que eles não querem entender. Querem salvar os CPMJs das empresas à custa da morte dos nossos CPFs, das nossas mortes. Nessa guerra de trincheiras, o comandante fugiu do campo de batalha. Fora Bolsonaro. Está cada vez mais claro que há uma decisão governamental de não investir em testes em massa, de não testar todos os sintomáticos não graves e os assintomáticos principalmente, pois esses são mais de 80% dos infectados que mais propagam o Covid-19. O Ministério da Saúde segue a lógica de que quanto menos se testa, maior é a subnotificação e menores são os números oficiais de infectados e de mortes. E menos traumática se torna a pandemia. E mais se presta para os malabarismos do número dos seus generais defenderem as teorias malucas do seu presidente. Enquanto isso, o Mentecapto continuará tensionando, esticando a corda do arroxo econômico e do aperto político no pescoço dos governadores e prefeitos. Mas continuará batendo com aquela cabeça dura no escudo do STF, que garantiu as prerrogativas dos estados e municípios na área da saúde pública. Nesta área do combate ao coronavírus, o Bozo não apita mais nada, e isso deixa ele alucinado, vomitando mentiras com pernas curtas todos os dias. O episódio confortador dessa semana foi ver 3 ministros generais dando depoimentos na Polícia Federal, como um Lula qualquer da vida, para responderem pelos abusos autoritários do Bozo. Aquela imagem dos generais se contradizendo e ajustando as respostas combinadas na maior cara de pau sobre o que aconteceu na tal reunião do Conselho de Governo que provocou a demissão do ministro Moro da Justiça, tem um simbolismo importante. Tanto que o capitão presidente decidiu que não vai mais fazer reuniões com os ministros, para evitar os problemas que causam as merdas que eles dizem lá. É pelo mesmo motivo que decidiu não participar de debates na campanha eleitoral e a não dar entrevistas para a imprensa, como fazem todos os líderes mundiais. Apenas fala o que quer naquele chiqueirinho com seu gado mugindo, mito, mito, na entrada do Palácio Presidencial. Lá, quando ele não gosta das perguntas dos repórteres, manda calar a boca ou vira as costas e encerra a pseudo-entrevista. O governo federal está esperneando. Os seus generais agora estão assumindo a linha de frente da defesa do irracionalismo bolsonarista. Francamente, estamos tendo dificuldades de arranjar mais adjetivos pejorativos caracterizados na figura do presidente,
pois todo dia ele se esforça em seus números circenses como um palhaço bozo que de fato é no comando de um país submetido a uma tragédia sanitária avassaladora. É um sujeito intelectualmente complexado que só admite em sua volta bajuladores, como a legião de desnorteados delirantes que são os seus ministros civis e agora os políticos do Centrão, que estão sendo comprados nos moldes da velha política para impedir o impeachment do capitão já presente e inevitável. O jornalista Jeremino Machado, em uma das suas colunas diárias do Correio do Povo dessa semana, publicou a crônica Empatia, que resume as nossas expectativas e frustrações. Escreveu assim: colocar em pé uma fala que dê confiança a quem sofre é uma arte. Adoramos pensar que somos racionais, mas quando tudo vai mal e não se conhece a saída, conduzir pela palavra que mobiliza e diminui o sofrimento se torna política de Estado. O líder acena com esperança, compartilha da dor do seu povo. Cabe-lhe repetir: faço minha a dor de vocês. Mas nosso líder, entretanto, publicou dias atrás uma medida provisória, que é um salvo-conduto para ele próprio e para seus generais e ministros, para não serem responsabilizados por irregularidades cometidas nesta crise da pandemia do Covid-19. Sabedor que seus atos trazem danos às pessoas por negligenciamento e por estimular a desobediência às orientações universais da OMS de isolamento social, o Metecapto procura se proteger de futuras punições por genocídio de tribos indígenas e por crime contra a humanidade praticado contra o povo brasileiro. Em vez de proteger a população, a inconstitucional medida provisória decreta uma anistia prévia para os membros do seu governo, como fizeram no final da ditadura, anistiando os torturadores e assassinos da repressão militar. O bolsonarismo no poder já percebeu que está caindo. O próprio capitão disse na famosa reunião ministerial, reunião que está sendo divulgada aos poucos, que se ele cair, vão cair todos juntos. Disse que não vai ficar esperando sua família ser investigada, por isso vai interferir na Polícia Federal e ponto final. O inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Celso de Mello, promete puxar o tapete do projeto de ditador caricato e das suas milícias policiais e virtuais. Dá-lhe Celso. Celso de Mello.